Nosso mundo todo vive momentos de forte concentração de migrantes, né? E, na verdade, no passado, nós também já vivemos isso, no mundo todo. Pessoas que são perseguidos, pessoas que procuram cantos para se viverem melhores, muitas vezes perseguidos por causa da religião, muitas vezes por causa da guerra, etc. Muitas vezes porque o país no qual se vive não se consegue ir em frente, se trabalha e no final do mês falta dinheiro para pagar as contas, e isso faz com que muitas pessoas se encontram em fuga, né? E nós, aqui na Europa, Alemanha, nós temos realmente graves problemas. Já vem vindo há mais tempo, mas a situação vem aumentando constantemente. E agora, logicamente, com o conflito também, o número de pessoas que procuram ajuda vem a aumentar. E sobre poucos ainda falaram que nos Estados Unidos eles também têm bastante problemas. Só que, normalmente, se fala da fronteira do sul. Mas agora, eles têm um novo problema que vem começando a ser mais dramático. Migrantes do Canadá, gente. O próximo problema na fronteira dos Estados Unidos. Quando se trata da questão da migração e seus desafios, o olhar nos Estados Unidos geralmente se volta para o sul, em direção à fronteira Estados Unidos-México. Mais de 2,3 milhões de pessoas tentaram entrar nos Estados Unidos no ano passado. E você sabe, né, que as pessoas não são apenas mexicanos, como tantos outros dos outros países, como Guatemala, Honduras. Todos aqueles, inclusive, também vêm vindo da América do Sul, também subindo e tentando conseguir uma vida melhor nos Estados Unidos. Mais de 2,3 milhões de pessoas tentaram entrar nos Estados Unidos no ano passado. Essa é uma das razões pelas quais o presidente Joe Biden acaba de fazer uma reviravolta em direção a uma política de asilo mais rigorosa. Mas, cada vez com mais frequência, cenas na fronteira norte com o Canadá que até agora só foram vistas no Texas. Filmagens mostram famílias com crianças nos braços e pessoas caminhando por terrenos acidentados com uma mochila. Nesse caso, em ambas as direções. Cada vez mais, migrantes querem atravessar do Canadá para os Estados Unidos. E cada vez mais também querem ir dos Estados Unidos para o Canadá. E nós temos conhecidos na Califórnia, em San Diego, eles são professores. Ele, pelo menos até há pouco tempo, em duas universidades em San Diego, ela, professora de música, bastante conhecida nos Estados Unidos, e se tornaram amigos nossos através de mais tempo. E eles, inclusive, têm bastante terreno, uma casa grande com 400 metros quadrados. E eles também têm como ajudantes pessoas do México. Né? Ele disse para nós estamos precisando dessas pessoas, sim. Né? E ele é democrata. Né? Mas é que mão de obra barata também se procura nos Estados Unidos. Né? Agora, se eles têm realmente lugar para colocar tantas pessoas em trabalho, isso é importante. Que as pessoas que veem que eles também possam trabalhar e ganhar o suficiente para poder viver. Né? Pois é, no ano passado, uns bons 100 mil migrantes queriam entrar nos Estados Unidos na fronteira norte do Canadá. 100 mil pessoas. Incomparavelmente menos do que na fronteira sudeste dos Estados Unidos, é claro. Mas
comparando a 2021, o número mais do que triplicou. Somente em janeiro desse ano houve tantas tentativas de travessia da fronteira quanto em janeiro e fevereiro anteriores, combinados. Na maioria dos casos, esses são migrantes que voaram do México para Montreal ou Toronto, cidades canadenses. Os mexicanos só precisam de um visto de visitantes para entrar no Canadá. Eles esperam não ser recusados na fronteira muito menos frequentada. Citando as restrições de entrada relacionadas à pandemia do título 42, isso permite que os funcionários fronteiriços recusem a entrada de imigrantes sem um procedimento. Simplesmente não deixam, né? Você então não tem chance. Desde 2004, o acordo de imigração entre o Canadá e os Estados Unidos estipulou que os migrantes devem solicitar asilo no país onde chegaram. Isto agora deve ser renegociado. Muitos dos migrantes que querem continuar dos Estados Unidos para o Canadá esperem um procedimento de asilo mais rápido. Lá, no Canadá, o processamento leva em média 2 anos. Nos Estados Unidos, 4 anos. O número de tentativas de travessia ilegal da fronteira mais do que dobrou desde 2019, de acordo com o governo canadense. Enquanto havia cerca de 17 mil casos, na época, quase 40 mil foram registrados para 2022. Somente em janeiro desse ano, quase 5 mil pessoas foram apreendidas longe dos postos de fronteira permitido. O ponto central é a travessia não oficial da fronteira Roxham Road, entre o estado de Nova York e Quebec. Lá, as chegadas entram em solo canadense apesar de uma advertência verbal dos funcionários e são detidas por um curto período de tempo por causa da travessia ilegal da fronteira. Na maioria das vezes, o processo termina com a permissão para que os migrantes solicitem asilo no Canadá. Às vezes, os ônibus distribuem os requerentes de asilo do Quebec para outras províncias, porque as autoridades estavam sobrecarregadas. O premier Legault havia escrito em sua carta: Roxham Road terá que ser fechada em algum momento, quer queremos ou não. Entretanto, se os migrantes se apresentassem em um posto de fronteira oficial, eles seriam recusados por causa do acordo existente. Então, quando eu me informo sobre os assuntos que a gente traz aqui, sobre os quais a gente comenta, eu sinto uma pena tão grande dessas pessoas que, na verdade, eles são que nem nós, gente. As pessoas, eles... É que nem o Caio, a família do Caio também, vamos dizer assim. A família do Caio, já falei esses dias para vocês que minha família perdeu tudo que tinha, nós tínhamos várias casas, mas, infelizmente, tudo financiado, e nos anos 80 veio a alta inflação. As dívidas foram fechadas com o banco com 6%, e aí, por um certo prazo de tempo, mas aí na renegociação com o banco, a inflação chegou a 14%, quer dizer, a inflação, os juros no banco. E se você faz um empréstimo no início com 6%, e você sabe, daqui a 10 anos vou ter que renovar, e de repente o juro dobrou, mais do que dobrou para 14%, você já pode imaginar que a pessoa não está preparada para isso e vai quebrar. E nós perdemos tudo e acabamos mais ou menos também fugindo daqui porque não tinha mais expectativa, né? E nós fomos ao Brasil. É um pouco da nossa história que eu conto para vocês, né?
foi a esperança que a gente tive. Na época também o Brasil era um tanto mais em conta. E por isso eu também vivi lá um tanto tempo. Tive a grande chance de conhecer a minha querida esposa, a minha sorte da minha vida, que me deu mais do que 2 grandes presentes, mas a gente diz grandes presentes, que são os meus filhos. E na época, nós também viemos praticamente sem mais nem menos, né? Então eu entendo essas pessoas muito, muito bem, que procuram uma solução na sua vida, para melhorar a sua vida, para ter uma chance para os seus filhos, uma chance melhor para os seus filhos, etc, etc. Né? Porque em casa, muitas vezes, mesmo você dando duro, trabalhando, você não consegue ir adiante, né? Além das perseguições ao redor do mundo, né? Que a gente também sabe. Gente, um pouco também da minha história. Vocês sabem, o Caio vai fazer 56, quer dizer, 56 anos de experiência de vida, 56 anos de altos e baixos. Sou franco em falar para vocês. E eu sou uma pessoa que comenta da vida, sabe? Daquilo que eu vivi, das coisas que eu vejo. Eu vejo por causa da minha experiência que eu tive. Tive a chance de conhecer 2 países maravilhosos, Alemanha e Brasil, e não só através de um passeio, de umas férias, e sim conhecer a população, o amor das pessoas. E estou muito ligado a ambos. Tive a chance de poder também visitar famílias pobres, de conhecer o enorme coração que essas pessoas têm. E vocês já estão vendo, né, que o Caio também pode ficar emocional, né, muitas vezes. Gente, forte abraço. Num dos próximos vídeos tem mais aqui, mais dos absurdos do mundo todo. E quem fica até o final dos vídeos acaba conhecendo o Caio sempre um pouco melhor, né? Forte abraço, gente. Até mais.